E aí galerinha, tudo bom? Vamos fazer aqui um videozinho sobre função quadrática ou função do segundo grau. Vamos começar entendendo qual a função dos coeficientes a, b e c. Então a gente sabe que a função quadrática ela é baseada nessa equação quadrática, certo? Ax ao quadrado mais bx mais c. Então quem são os meus coeficientes? Meus coeficientes são a, b e c. Então a gente tem aqui o gráfico de uma função quadrática, certo? O gráfico de uma função quadrática ele é uma parábola. E eu tenho aqui os coeficientes a, b e c. A gente vai brincar um pouquinho com esses coeficientes para ver o que acontece com essa parábola e entender a função de cada um, certo? Eu tenho aqui a minha parábola com a concavidade para cima, boquinha para cima. Por que ela está com a boquinha para cima? Porque o meu a é maior do que zero, o a está em 1. Se eu colocar o a em 0, ó, deixa de ser uma função quadrática, né? Porque esse ax ao quadrado aqui zerou. O que vai sobrar? Vai sobrar bx mais c. E bx mais c é uma função do primeiro grau, né? Uma função afim. Então, deixa de ser função quadrática. Então, quando eu coloco o a maior do que zero, a minha concavidade fica para cima. Então, fica boquinha feliz, certo? Ó, boquinha feliz. Quando a é maior do que zero, ó. A igual a 2, a igual a 3, a igual a 4. Está sempre com a concavidade para cima. Agora, se eu colocar o a negativo, ó, a igual a menos 1, olha lá o que aconteceu. A concavidade ficou para baixo. Olha a boquinha para baixo. Se o a for menos 2, continua para baixo. Se o a for menos 3, continua para baixo. Então, a gente acabou de descobrir a função do a. Quando o a é negativo, a minha concavidade é para baixo. Carinha triste. Quando o meu a é maior do que zero, né, positivo, maior do que zero, concavidade para cima. Então, a gente vai basear pelo zero. A menor do que zero, concavidade para baixo. A maior do que zero, concavidade para cima. E o b? Qual é a função do b? Bom, o b, vamos zerar ele aqui para a gente poder entender. Ó, o b está zero. A minha função ela está cortando o eixo y aqui, ela está dividida ao meio, né? Ó, o eixo y está dividindo a minha parábola em duas partes iguais, para um lado, para o outro. Se eu colocar o b maior do que zero, ó, o b maior do que zero, o que ele está mostrando? Eu vou olhar minha parábola sempre nesse sentido aqui, né? Da esquerda para a direita, os valores de x aumentando. E o que acontece com essa minha parábola? Ela está cortando o eixo y de forma crescente, ó, crescente. Sempre que o b é positivo, ó, ela vai cortar b1, b2, b3, b4. Está cortando o eixo y de forma crescente. Agora, se eu botar o b negativo, ó, vamos voltar aqui, ó, b0, e o b negativo, b menos 1. Olha o que está acontecendo. Olha a minha função, como é que ela está cortando o eixo y? Ela está cortando o eixo y de forma decrescente, ó, de cima para baixo. Então, quando b é negativo, a minha parábola corta o eixo y de forma decrescente. Quando b é positivo, ela vai cortar o eixo y de forma crescente. Então, essa é a função do b. Dizer se a função corta o eixo y de forma crescente. Quando ela passa pelo eixo y, ela está subindo, ou se ela está descendo. Então, se o b é negativo, ela corta o eixo y descendo, de forma decrescente. Se o b é maior do que zero, ela corta o eixo y de forma crescente, ela corta subindo. Então, já entendemos a função do b. Vamos para a função do c. Vamos zerar o c. Ó, c está valendo zero. O c também tem relação com o eixo y. É onde a minha função toca o eixo y. Presta atenção, não confunda. O b, ele diz se está cortando o eixo y de forma crescente ou de forma decrescente. O c marca o ponto exato onde ela toca o eixo y. Então, olha só, está tocando no zero. Se eu colocar o c igual a 1, ela vai tocar o eixo y no 1. Se o c for 2, olha aqui, ó, vai tocar o eixo y
no 2. Se o C for 4, vai tocar o eixo Y no 4. E se for negativo? Ó, menos 2. Vai tocar o eixo Y no menos 2. Se o C for menos 4, vai tocar o eixo Y no menos 4, certo? Então já vimos aí a função de cada um desses camaradinhas, tá ok? Então, entendemos a função. Vamos fazer uma revisão breve aqui. Se o A é positivo, boquinha para cima. Se o A é negativo, boquinha para baixo. Então a gente vai falar assim, ó, para os valores de A maiores do que 0, concavidade para cima, carinha feliz. Para os valores de A menores do que 0, concavidade para baixo, carinha triste. Para o B, para os valores de B maiores do que 0, eu corto o eixo Y, vou botar aqui para cima, ó. Para os valores de B maior do que 0, eu corto o eixo Y de forma crescente. Para valores menores do que 0, eu corto o eixo Y de forma decrescente, descendo. E em relação ao C, para os valores de C maiores do que 0, eu toco o eixo Y na parte de cima, na parte positiva. Para os valores negativos, toco o eixo Y na parte de baixo, tá ok? Então aqui a gente já tem umas colinhas também das fórmulas, como achar o vértice da parábola, né? Fórmula de Bhaskara. E esse delta aqui, ó, ele vai dizer para a gente quantas raízes tem essa função, né? As raízes são em quantos pontos essa função toca o eixo x, ó. Aqui o delta 20, delta maior do que 0, está tocando em 2 pontos, certo? E lembrando, ó, aqui o meu delta está negativo, ó, o delta deu menos 12. Não toca o eixo x, não toca o eixo x, certo? E a gente pode ir brincando aqui e achar alguns valores, tá ok? Mas para fazer esse estudo do sinal, tem um jeito mais bacaninha. Qual é o jeito mais bacaninha? O jeito mais bacaninha é a gente usar outro exemplo. Vamos usar um outro exemplo aqui para fazer exatamente o estudo dos sinais. Olha aqui, ó. Vamos estudar. Na parte de cima, eu tenho 3 exemplos quando o meu A é maior do que 0. O A é maior do que 0. Está tocando só em um ponto. O que significa quando toca só em um ponto? Significa que o delta deu 0. Quando a gente vai lá usar a fórmula de Bhaskara para resolver a parte da função, saber quantas raízes ela tem, significa que o delta deu 0. Ó. Tocou aqui em um ponto. Então, os valores à esquerda desse ponto e à direita desse ponto, eu tenho valores de y maiores do que 0, certo? Valores de y positivos, maiores do que 0. E aqui no segundo exemplo, a concavidade está tocando em 2 pontos, ó. Quando ela toca em 2 pontos, o que significa? Que o delta deu maior do que 0, deu um delta positivo. Então, para o delta positivo, o que vai acontecer? Ó, os valores que são maiores do que essa raiz e menores do que essa outra, o meu y ele é positivo. E para os valores entre as duas raízes, os meus valores de y são negativos, são menores do que 0, certo? Ó, eu tenho uma parábola de concavidade para cima que toca o eixo x em 2 pontos. Se está abaixo do x é porque os valores de y são negativos, né? Está abaixo, ó, abaixo do 0, certo? E nesse terceiro caso aqui, ó, ela está lá em cima, nem encosta. Significa que o meu delta ele foi menor do que 0. Então ela não tem raiz aqui, ó, não encosta no eixo x. Então, para qualquer valor de x, o meu y vai ser positivo, o y vai ser maior do que 0. E quando a concavidade for para baixo, serve também, é a mesma coisa, tá? Mesma relação. Tocou só em um ponto, significa que o delta ele é 0. Os valores de A são menores do que 0 e o delta deu 0. Então, para qualquer valor maior ou menor do que essa raiz, eu tenho os valores de y negativos. Aqui o delta deu positivo.
Então ela tem duas raízes. Para os valores maiores do que essa e menores do que a outra, o meu y ele é negativo. E o valor entre as duas raízes é a parte que passou acima do eixo x. Então são os valores de y positivos. Lembra que a gente está sempre analisando aqui o y, né, gente? Se o y é positivo ou se é negativo. E aqui o meu delta deu menor do que zero, não tenho raízes. Então para qualquer valor de x, eu vou ter um y menor do que zero. Tá ok? Então, estudo do sinal, eu só estou vendo se ele está cortando o eixo x. Toca o eixo x em algum ponto, em um ponto, em dois pontos, ou não toca. E aí eu vou ver o y, se ele é positivo ou se ele é negativo. Tá ok? E vamos aqui para um último exemplo bacaninha, só para a gente brincar um pouquinho aqui, de Angry Bird. Quem já jogou no celular e sabe que é legalzinho. E a ideia do jogo é, a gente tem que fazer uma parábola de modo que o passarinho acerte lá o porquinho verde. A minha função é ax² mais bx mais 1. Ó, o 1 a gente viu, né? O c, esse 1 aqui, ele está no coeficiente c. E é exatamente onde a parábola toca o eixo y. Significa que ela está tocando aqui no 1, ó. É de onde o meu passarinho vermelho está saindo, ó. Está aqui o equipamentozinho para jogar ele, certo? O estilingue está bem aqui. Aí eu vou mexer nos valores de A e de B para ver o que acontece. Se a gente aumentar esse valor de A para menos 0,25, o que vai acontecer? Ó, a minha parábola diminuiu, ela encurtou. Se eu colocar 0,15, ó, jogou lá na frente, ela alongou. Se eu jogasse aqui 0,18, opa, já chegou ali no porquinho. Vamos fazer o teste? Será que a gente acerta ele? Vamos lançar. Opa, ele disse que passou um pouquinho. O objetivo era nesse pontinho vermelho aqui, ó. Esse pontinho vermelho é a interseção de quem? Do 11 com 1, né? Então a gente tem que acertar aqui. Se eu mexer nesse 2, será que facilita? Ó, vou botar 2,1. O que aconteceu? Distanciou. Se eu colocar menor do que, se eu colocar 1,8, ixi, foi demais. 1,9, quase. Deixa eu voltar para o 2. O 2 está ali. Vamos mexer no de cima então? Vamos mexer no A, já que o B foi demais. Se eu colocar 19, opa, não foi. Vou colocar 2,1. Será que a gente acerta agora? Vamos ver. Olha, passou lá faltando uma besteirinha. Então tá ok. Aqui é só para vocês verem que a gente pode brincar um pouquinho também, para ver se a gente consegue acertar ou não esse camarada. Então, uma forma aí divertida da gente entender como é que funciona uma função quadrática, certo? Uma aplicação de uma função quadrática num joguinho aí que as crianças brincam muito. Vamos fazer o último lançamento. Opa, ganhamos, beleza. E aí cada vez que você iniciar ele vai para um lugar novo, olha lá, já mudou o lugar dele, tá ok? Então, essa foi a nossa revisão sobre função quadrática, espero que tenha ajudado vocês com essa aula. Valeu galera, um abraço.